Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão na área, seu canal sobre o Esporte Clube Bahia. Hoje, domingo 26 de fevereiro, encerramos a primeira fase do Campeonato Baiano 2023. O jogo Itabuna e Bahia, da parte do Bahia, encerrou a participação do Bahia na primeira fase da competição. Agora a competição segue para fase de semifinal, né? Os 4 melhores colocados passaram para a fase semifinal. As semifinais serão nos dias 12 e 19 de março. Então, a semifinal ela se dará em jogos de ida e volta, sendo que o time mais bem classificado, ele joga a segunda partida em casa. Deixa eu mostrar para vocês aqui a classificação final do Baiano, mas antes, ó, a mensagem aqui embaixo, dá aquela moral para a gente aí, inscreva-se no nosso canal, sente o dedo no like, é de graça, não custa nada, você chegou até aqui, então mande esse like para a gente aí, beleza? Classificação do Baianão tá aqui, deixa eu sumir aqui, não, fica do lado aqui mesmo. Tá aí, o Bahia terminou em primeiro, né? Isso aí a gente já sabia desde criancinha. Bahia em primeiro, Jacuipense em segundo, volta lá, Jacuipense em segundo, Juazeirense em terceiro, Itabuna em quarto. Esses 4 primeiros aqui classificados para a próxima fase. Bahia de Feira, o vice da Bahia, o Barcelona e o Atlético de Alagoinhas não se classificaram e o Jacobinense, o Docimel, caíram para a Série B do Campeonato Baiano. Então, Jacobinense e Docimel não participam do Baianão 2024. Beleza? Os demais seguem aguardando aqui. As partidas, como eu falei para vocês, o vice da Bahia empatou hoje, caiu fora. Então, a partida vai ser Itabuna e Bahia, a confirmar no dia 12 de março. Então, daqui a 2 semanas, né? No próximo domingo, nós temos o Bavice pela Copa do Nordeste. Então, no dia 12, a gente descansa aí 2 semanas do Campeonato Brasil, o Campeonato Baiano. Juazeirense e Jacuipense também no jogo de ida. Na volta, a gente tem Jacuipense e Juazeirense, o time mais bem colocado, a segunda partida em casa, aí Bahia e Itabuna, né? Esses são os 2 próximos jogos. E os jogos finais, eles vão ficar para o mês de abril. Então, 2 jogos em março, 2 jogos em abril, a gente encerra aí o nosso campeonato baiano, provavelmente um pouquinho antes do campeonato brasileiro, certo? Sobre a partida de hoje, nós vimos, né? Infelizmente, o nosso sub-20 ele não jogou bem, né? Quer dizer, ele não conseguiu bater e dar muita testa à equipe do Itabuna. Isso era mais ou menos esperado, né? A gente pega um time de jogadores profissionais, um time mais tarimbado, 4º colocado no Campeonato Baiano, e nós colocamos os nossos garotos, né? Então nós colocamos nosso time mais jovem aí, nós colocamos o jogador mais jovem de toda a história do Bahia, né? Com 16 anos e 14 dias, que é o Roger Gabriel, uma das nossas promessas. A gente colocou o menino Roger Gabriel, que é sub-17, para jogar. Então, eventualmente, o resultado ele pode ter sido um pouco elástico, mas não tem problema não. Os meninos estão de parabéns, o resultado do jogo foi esse aí, 4-0, os meninos estão de parabéns, porque o primeiro tempo eles ficaram nervosos, visivelmente nervosos, tomou logo os meninos jogando pelo Bahia, tomou logo um gol a 1 minuto e pouco, então com 1 minuto já estavam a 0, eles ficaram nervosos, mas o treinador conseguiu dar uma ajustada. No segundo tempo, para mim, o time pareceu melhor, então o time pareceu mais bem postado em campo, jogou um pouco melhor, infelizmente já estava com resultado
de 3-0 nas costas, ficou mais difícil. Aí no finalzinho do jogo, lá nos últimos acréscimos, nós levamos o quarto. Paciência. Parabéns, muito obrigado aos meninos. Foi um bom jogo treino para eles, né? Que estão aí, que vão começar essa semana o Brasileirão Sub-20 deles e já vão começar com a pedreira. Já pega o campeão da Copa São Paulo 2023, já pega o Palmeiras aí, né? Mas o resultado foi esse. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui nos melhores momentos para você que vai deixar o like aí, ó. Você que vai deixar o like, você que já curtiu e você que também não viu o jogo, né? Então, vamos ver aqui os melhores momentos. Vem o Itabuna, bola cruzada na área, finalização! Gol! Do Itabuna! Com 1 minuto de jogo! Na boa, pela lateral esquerda do campo de ataque. Cruzamento feito, a cabeçada! Gol! É do Dragão! É do Itabuna! Olha a chegada do Itabuna mais uma vez. Em Camacan, pode ter a chance de fazer o terceiro! Gol! Isso tudo aí no primeiro tempo, viu, galera? Tudo no primeiro tempo. O Dragão do Sul volta a voar soberano! Agora sim a batida. Gol! Do Itabuna! Alexandre, camisa 10. Numa finalização com categoria, o segundo gol dele. Baianão 2023. Tá aí, os melhores momentos. Vocês devem ter visto, né, que na primeira etapa, quando o Itabuna atacava em uma direção, o Bahia quase não atacou. Depois, quando o Itabuna inverteu, no segundo tempo, o Bahia conseguiu melhorar um pouco o desempenho, melhorar a performance. Então, acredito que o time ele entrou nervoso, muito relaxado e acabou levando os 3 gols, mas o treinador conseguiu dar uma organizada. Então, esse time, acredito que ele, com essas peças que tem, deve fazer um campeonato bom, não deve fazer um campeonato bom e acredito que esse time ainda evolua, né? Então, para a gente finalizar a nossa série sobre essa última fase do Campeonato Baiano, do Baianão 2023. Vamos só ver aqui o que falou o treinador, o Rogério, treinador do Sub-20, o que ele fala sobre a partida. Vamos dar uma olhada aqui. Fala pra gente, assim, o que foi que deixou de acontecer, né, para que o Bahia pudesse ter feito um jogo melhor nessa partida, professor?
Eu acho que um certo nervosismo por parte dos meninos, né? O jogo do Docimel teve a inserção de alguns jogadores do profissional e foi a primeira oportunidade que eles tiveram, assim, desde que nós nos reunimos. O Sub-20 mudou bastante e é normal que haja um pouco de nervosismo. A gente consegue até queimar algumas etapas da idade, mas do processo a gente não consegue. Então, eles precisaram passar por isso. Acho que no final acabaram lidando muito bem com isso, souberam superar, voltaram a competir e faz parte do processo. Certo, e assim, para o time, né, de modo geral, que já estava classificado, não tinha tanto medo, vamos dizer assim, certezas com relação a essa partida de hoje, já que estava com um pezinho lá dentro. Agora, o que esperar para essa próxima fase do Bahia? Bom, eu falo com o treinador do Sub-20, óbvio que a gente representou o profissional, a gente queria o triunfo, a gente queria aproveitar essa oportunidade da melhor maneira para que eles vivenciassem isso, para que a gente mostrasse alguns jogadores extremamente talentosos. Eu acho que o que aconteceu e fazer o nosso papel. Infelizmente, em termos de resultado, a gente não fez, mas para o nosso processo foi muito importante, né? Eu tenho certeza que o Renato assistiu ao jogo, conseguiu observar a equipe do Itabuna, já tinha um conhecimento e a equipe vai se preparar da melhor maneira para a próxima fase. Pergunta de Douglas Santana, do site scbahia.com. Rogério, no jogo contra o Docimel, o elenco contou com algumas peças da equipe de cima. Acredita que a ausência desses jogadores mais experientes tenha prejudicado o rendimento dos garotos contra o Itabuna? Não, acredito que não. Eu acho que a presença deles no jogo anterior ajudou, né, para que eles tivessem essa primeira experiência no profissional. Eles foram abraçados pelos atletas que desceram no profissional, eles passaram muita tranquilidade a eles, e eu acho que esse próximo passo ele era necessário. Eles vivenciarem isso como uma equipe, assumindo responsabilidades, e não acho que atrapalhou não. São só as dificuldades de enfrentar uma boa equipe. A equipe do Itabuna é muito boa equipe, não à toa está classificada, e eles lidarem com essa situação de pressão, de torcida, acho que faz parte da formação deles. Pergunta de Marinho Júnior. Parabéns por completar ontem um ano à frente do Bahia. Qual é a análise que você faz de um time jovem com jogadores como Sidney e Roger, que tem apenas 16 anos? Obrigado aí pelo um ano, parece que foi ontem, que é bom, a gente nem percebe, né? Cara, eu observei a estreia, a atuação desses dois atletas de maneira extremamente positiva, assim, entendi que eles... uma ansiedade nos primeiros movimentos, nas primeiras ações, mas eles são muito bons jogadores e eles vão passar as outras etapas aí de uma maneira natural. Eles encararam com bastante naturalidade, não só eles como outros também mais novos, até os jogadores de segundo, terceiro ano de júniores, era tudo muito novo para eles também. Acho que de certa maneira eles saíram muito melhores do que eles entraram nessa partida. Pergunta de Ulisses Gama. Rogério, o que falar sobre a diferença do comportamento da equipe nos dois tempos? O que faltou para a equipe marcar? Acho que uma certa tranquilidade é normal. Acho que está tudo muito atrelado ao aspecto emocional, né? É muito importante para todos eles isso aqui. E não tem como a gente fazer com que eles estejam experientes sem vivenciar, sem passar por tudo isso. Passar por esses momentos faz parte. Então eu acho que o que eles aprenderam do minuto 1 até o final do jogo fez com que eles... agora na próxima experiência já na categoria ou numa outra situação dessa, eles vão olhar para trás, já passaram por isso, vão ter a tranquilidade necessária para que eles consigam desempenhar melhor e decidir o jogo. Pergunta de Jailson Baraúna. Rogério, vimos uma equipe tendo como principais peças garotos do Sub-17. Como avaliar essa turma e a partida que fizeram, principalmente os mais novos? Eu acho que eles foram bem, não sei se eles foram principais destaques, eles foram muito bem, mas tiveram outros jogadores que também conseguiram desempenhar bem e que não eram do Sub-17. Eu acho que a gente tem que olhar de maneira positiva, jogadores novos que já estão conseguindo desempenhar num nível bom, e essa é a nossa tentativa, de encurtar a distância entre eles e o profissional, mas a gente precisa respeitar todo o processo, a gente precisa seguir trabalhando para que a gente não crie falsas expectativas, né? Nem acho que sejam, são talentosos mesmo, mas eles ainda precisam vivenciar muita coisa na categoria de base ainda. A última pergunta aqui, Nilson Luiz e Manuel Nascimento fazem perguntas similares. Nilson pergunta, vai precisar de mais ajustes para a estreia diante do Palmeiras no Brasileiro Sub-20? E Manuel Nascimento pergunta, foi um bom teste para a estreia do Brasileiro na quarta-feira contra o Palmeiras? Eu vou começar pela última, foi um ótimo teste. Acho que um cenário como esse dificilmente a gente conseguiria arrumar dentro da categoria. Obviamente, assim, o trabalho tem 5 semanas, muitos jogadores que subiram do Sub-16 e do Sub-17 estão inseridos, muitos jogadores saíram do clube, então é normal que esse entrosamento não aconteça aí agora. Mas faz parte do futebol, a gente vai ter que juntar em pouco treino, arrumar e ir para o próximo jogo, faz parte do processo.
Tá aí o nosso treinador Rogério falando sobre a atuação. Realmente o time ele teve duas metades, né? A primeira metade não muito boa, a segunda metade o time jogou melhor, mas é um time com 5 semanas em formação. Torcer agora, agradecer aos meninos e torcer para que eles façam um bom campeonato brasileiro sub-20, né? As peças do sub-17 que subiram realmente fizeram uma composição muito boa, ajudaram bastante o elenco, né? Mas é aquela situação, né? Os meninos precisam de entrosamento e precisam de ritmo de jogo. Provavelmente darão boas peças aí para o nosso Bahia no futuro, né? Quem sabe o ano que vem ou daqui a um ano, daqui a mais uns 2 anos, né? A gente não possa contar com esses meninos aí no nosso profissional. Beleza, galera? Então, Estádio Esquadrão se despede. A gente volta agora a falar de Bahia no Campeonato Baiano daqui a mais ou menos uma semana depois da rodada da Copa do Nordeste, beleza? Estádio Esquadrão se despede. Mais uma vez, pela última vez nesse post, o like, o joinha, comentem e compartilhem. Valeu? Um abraço, fui! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso esquadrão de aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.